noite. Começamos agora mais um Contraditório com Elas. Eu sou a Ludmila Rosa, cientista política, e aproveito para justificar minha ausência na segunda passada. Eu tive um compromisso profissional e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Boa noite, meninas. Boa noite, Lud. Boa noite, vereadora. Boa noite, telespectador. Também é um prazer estar com vocês. Sou Mariana Gidrão, influenciadora digital, mãe, dona de casa. O que mais que a gente é, hein? Multifacetadas, estamos com mais um Contraditório, hoje que estaremos entrevistando, além de vereadora e muito atuante na capital goiana, que é a nossa vereadora Priscila TJ, também tem aí outra atribuição, fora mãe, esposa, dona de casa, uma grande profissional e vice-primeira-dama do estado de Goiás. Não é isso, Flávia? Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Priscila. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, uma mulher que é determinada, de atitude e que faz na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Goiânia uma oposição ferrenha, responsável. Não é qualquer oposição, ela é de uma participação efetiva e que tem compromissos com a cidade. O maior papel da Priscila na Câmara Municipal de Goiânia é o desenvolvimento da cidade. Além de reivindicar várias ações dentro da educação e da saúde, a nossa vereadora Priscila TJ também faz grande defesa aos animais e também é uma vereadora que dá todo o apoio ao Conselho Tutelar, ou seja, aos conselheiros tutelares. Então é uma honra enorme a gente ter uma vereadora, uma mulher combativa à frente de uma oposição que nós precisamos. Lembrando que a oposição, quando ela é responsável, né, Priscila? Ela é uma mola propulsora de ações para a cidade, para a comunidade, não é isso, Priscila? Como é que é essa questão de ser uma vereadora que é altamente uma oposição com tanta responsabilidade? E antes, agora a nossa amiga Ava chegou, só seu boa noite, Ava, que a gente volta para Priscila. Boa noite, Flávia, Mariana, Lude, Priscila, que bom ter você aqui. A gente se encontra em vários espaços e é a primeira vez que a gente tem o privilégio de te receber muito mais do que qualquer outro espaço que você ocupe, uma mulher vereadora eleita legitimamente, com uma atuação brilhante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Deixa eu só fazer uma parte aqui, vereadora. Todo mundo se apresentou e agradeceu a senhora pela presença. A Flávia estava aqui justamente pronta para te apresentar devidamente e eu não te dei os meus cumprimentos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que seja um excelente papo para nós e para quem está nos assistindo. Exatamente. Muito feliz de estar aqui com vocês, acompanho a pauta do Contraditório com elas. E um orgulho estar aqui discutindo, falar um pouco de política, de vida de mulher, de vida de mãe, de carreira, do nosso trabalho, levar um pouco dessa inspiração do nosso dia a dia, da nossa rotina, para as mulheres e para as famílias que nos assistem. Eu, Flávia, tenho muito orgulho de falar que sou oposição na Câmara Municipal de Goiânia. Nós temos agora uma época que está muito na moda ser independente, não ter lado, nem lá nem cá. Exatamente. Respeito também esse perfil e sou formada em Relações Internacionais, em Gestão de Órgãos Públicos. E uma das coisas que eu admiro é a democracia ter dois lados. Isso é respeitado no mundo todo, isso faz parte, a base ela só tem respeito quando existe uma oposição forte, fiscalizatória, verdadeira, que está ali livre para poder desempenhar esse papel legislativo. Eu comecei o meu mandato dessa maneira e continuo com essa pauta, respeitando sempre a gestão e pontuando aquilo que o cidadão nos elegeu exclusivamente para discordar, para falar a voz dele. Então a oposição tem muito esse papel de falar. Eu estava descendo aqui para os estúdios e estava com um requerimento, com uma denúncia no meu WhatsApp de ambulâncias paradas por falta de combustível. Então o cidadão tem esse contato aberto para estar sendo ouvido. Priscila, Deixa só um minutinho, que tem umas observações aqui da produção também. Vamos lembrar que vocês que estão entrando agora na nossa live, nas nossas redes sociais, e quem vai assistir o programa na íntegra também, depois tem no YouTube. Hoje nós estamos também ao vivo no Instagram. E é importante para vocês que já entraram aqui, algumas pessoas já começaram a parabenizar, né, a presença da Priscila, que vocês compartilhem. No Facebook tem um cantinho aí, que se você compartilhar, você leva essa informação, esse conteúdo que hoje nós estaremos fazendo no programa, a respeito das eleições de 2020, todas as perspectivas e todo o trabalho de uma vereadora tão atuante como a Priscila, é importante que a gente comece a esclarecer para outras pessoas.
Então, é esse papel hoje aqui. Eu estou falando muito das redes sociais porque a gente sabe também que durante uma campanha, o cidadão, eu acho que a maior oposição ou até situação é o próprio cidadão que aprende a se manifestar. É isso aí. Então, vamos participar, vamos interagir, joga as perguntas que depois nós vamos estar fazendo para a Priscila durante o debate e as entrevistas. E aí, Ava? Eu achei interessante que você mencionou de forma muito elegante, inclusive, que de certo modo existe quase que uma aura de constrangimento se um parlamentar, seja na Câmara de Goiânia ou em qualquer esfera, até o Congresso Nacional, se posicione como oposição. Eu sou oposição, eu sou uma oposição quase inegociável, a não ser que seja algo que eu realmente veja que eu não devo me opor. Por que você acha que a gente está vivendo, de certa forma, um tempo de política quase que de café com leite, quase de comadres? Que se você fala que é de oposição e for mais enfático, as pessoas chamam de irresponsável, de chiliquento ou qualquer coisa do tipo. Por que você acha que a gente está experimentando esse fenômeno e como você acha que ele é sentido na Câmara Municipal de Goiânia? Eu entendo que a gente traçou uma caricatura, estigmatizou que a oposição ela precisa ser irresponsável e ela precisa ser raivosa. A gente fica imaginando um cão barulhento, gritando, esperneando para fazer oposição. E eu não vejo dessa forma. Hoje a Câmara Municipal, olhando principalmente para o cenário, vamos falar exclusivamente do cenário municipal, nós temos na Câmara Municipal vereadores que destacaram muito nesse perfil. Perfil fiscalizatório, e você olha minhas pautas. Votei com o Paço Municipal algumas vezes. Tive projetos que apoiei, que votei a favor, mas eu tenho aquela liberdade de não estar atrelado a um projeto onde eu posso falar o que eu realmente acredito, o que eu realmente penso, levar 100% de transparência do meu mandato, não tenho aquela relação de cargos, de favor, de estar realmente negociando com o Paço Municipal. Então isso é uma independência muito boa para fazer o seu trabalho. E hoje está raríssimo, hoje você conta 5 vereadores na Câmara Municipal que fazem oposição. Você não tem mais, ninguém quer levantar essa bandeira. Vereadora, a gente comentou bastante aqui sobre o papel da oposição, né? A gente costuma falar que o Íris tem uma habilidade impressionante em aglutinar os vereadores ali numa base que está sempre tendendo a ampliar. E acaba que a sociedade se questiona qual a efetividade do papel da oposição. E a senhora comenta muito bem que faz uma oposição responsável, que não necessariamente não tem comprometimento com o futuro da cidade, mas que também tem uma resposta fiscalizatória interessante, eficiente. A senhora acha que essa performance de oposição que a senhora tem na Câmara Municipal de Goiânia se deve também à senhora ser situação no Estado? Sabe o que é ser oposição e sabe o que é ser situação ao mesmo tempo? A senhora entende um pouco o papel producente da oposição estando numa situação de situação no Estado? Eu não faço política de situação no Estado, Ludmila. Eu não fiz nenhuma vez na Câmara, né? Eu faço assim, acredito que eu tenho um papel político no Estado com relação a ser casada com o vice-governador. Um papel de família, de esposa, não assim político. Você não vai achar nada, 0 vídeo meu, pauta minha defendendo ou participando da política estadual dentro da Câmara. Porque eu tentei e faço questão de separar bem esse perfil. Inclusive, na última sessão do plenário, teve um vereador que quis me constranger. Quando eu fui falar da pauta da fiscalização da Comissão de Saúde, que eu fui dar um relatório, né, eu gastei os 10 minutos que eu tinha direito para falar o que a gente tinha feito naquela comissão, ele quis jogar os problemas do Estado e falou, vereador, dá uma resposta para isso. Eu fui muito contundente com ele, falei, olha, eu nunca liguei para sua esposa para falar do seu trabalho. Então, eu espero que você não traga a responsabilidade de alguém que foi eleito para governar o Estado de Goiás para mim, que não fui eleita para isso. Você acha que é um pouco incômodo, te incomoda, você percebe que as pessoas te pautam, às vezes, mais por ser esposa do vice-governador do que por ser a Priscila, vereadora eleita que fez campanha? Você identifica isso? Isso te incomoda ou não? Como que é essa relação? Porque você tem um mandato, né? Muito antes de ser esposa do vice-governador. Não, Ava, eu vou te ser sincera, eu já estava preparada para isso. Eu não sabia que o Lincoln ia ser vice-governador. A Flávia lembra, eu conheci o Lincoln, eu tinha 13 anos de idade. Primeira campanha que eu participei, eu tinha 14 anos, foi em 1998. Eu já segurava a bandeira, naquela época eu podia fazer feijoada e o meu primeiro papel na política foi lavar prato.
Eu e a minha cunhada e ele, a gente cuidava dessa parte, que é o que uma criança, um adolescente faz. E nesse papel eu fui me encontrando, me casei, namorei, apaixonei por essa pauta. Quando eu decidi ser vereadora, eu fui convidada pelo Vilmar Rocha, foi a primeira pessoa que me viu com um perfil político. Ele falou, por que você não tem mandato? Eu falei, não, Vilmar, isso não é pra mim, não. Eu sou esposa do deputado, eu trabalho nos bastidores, eu sempre falo, a mulher faz política. A mulher engrossa os partidos, ela participa da discussão, mas geralmente o Brasil, os números mostram no mundo que ela está nos bastidores, ela não está protagonizando essa cena. E quando ele me convidou, a primeira reação quando eu fui eleita do meu pai foi me ligar chorando de tristeza, porque quando leram a lista de vereadores eleitos e falou Priscila TJ, o radialista falou assim, não, ela não é ninguém não, é a esposa do deputado Lincoln TJ. Meu pai ficou arrasado, aquilo pra ele, assim, ele falou, olha isso, ele falou desse jeito de você é incrível. Eu falei, papai, então eu já sabia que eu precisaria de tempo, de paciência e de muito jogo de cintura para mostrar o meu trabalho. Então isso não me incomoda e também não pense que por não me incomodar que eu não vou responder o vereador desse jeito no plenário, vou. Quando eu achar que eles estão confundindo as coisas, usando, manipulando, eu vou responder dessa maneira, com muito jeitinho, porque faz parte das nossas vidas. Eu tenho certeza que toda esposa de médico passa por isso. Sim. Alguém liga querendo uma consulta, então isso faz parte das nossas rotinas. Eu não sou a única mulher que está passando por isso, não. Eu tenho até uma ponderação aqui, porque nos bastidores da política, principalmente no primeiro ano, acho que foi, até anotei aqui, que eu acho que o André Azeredo, ele veio isso aí são as lendas, tá? Mas a senhora vai confirmar para nós agora. O André Azeredo, na época vereador, ele estava como o candidato à presidência da Câmara, né? E houve uma ligação aí, me disseram que houve uma ligação do seu esposo, que é o nosso vice-governador do estado, falando para você abster, porque aí entra dentro desses questionamentos aqui. Você está abaixo de Lincoln TJ, acima de Lincoln ou ao lado para opinar? Porque aí você, né, ele falou, olha, abstenha, fica quieta aí, não mexe não, e na hora mesmo você votou contrário, né? Acho que foram 3, foi o Cajuru, na época, foi a senhora Doutora e... Cristina. Doutora Cristina. Em relação a isso, eu acho que a sociedade precisa... Essa pergunta vai exatamente para esclarecer que uma mulher hoje, mesmo tendo um esposo, um companheiro na política, ela tem sua voz, desde que ela assuma isso para ela. E eu acho que você pode esclarecer se realmente é um exemplo, você, para tantas mulheres que às vezes, não, eu não tenho ninguém na política, então eu não vou fazer política. Mas você tem, e nem por isso você coloca lá a cabecinha, baixa a cabeça e... Olha, eu não estou lembrando de alguma vez que a gente conversou no telefone sobre votação, mas essa da eleição não foi. Inclusive, ele estava ao meu lado, né, participou de toda a eleição da mesa. Nós éramos 11 vereadores na sala juntos, com muita transparência. Nós éramos um grupo que tínhamos outro candidato e foi um tumulto, uma coisa, ao meu ver, sem ética, o afastamento que o grupo teve. A doutora Cristina estava na sala, não sei se a Ludmila lembra disso. Foi uma eleição super tumultuada, até de madrugada, o Cajuru fazendo denúncia. E o Lincoln esteve comigo ao meu lado em todo esse processo, mas em nenhum momento ele não tem nenhum problema com o André. Inclusive, eu tinha tomado café da manhã com o André, ele tinha me convidado para apoiar o projeto dele. Mas ele deu a opinião dele, assim, abstenha? Não, ele, inclusive, ele achou de muita coragem da minha parte ter votado não, porque não é comum isso, você... De 35, 3 você votar não, né? Ele falou, olha, talvez com a minha experiência seja um pouco mais elegante você ser neutra. Agora, é muito difícil você me ver neutra, assim, eu não tenho muito esse perfil, sabe, Mariana? Ou você sempre vai me ver dando opinião. Eu achei assim, acabei de ser eleita. É o meu momento agora de... ou perder ou ganhar, não importa pra mim perder. Eu perdi a eleição, eu perdi um candidato, mas sou vereadora do mesmo jeito, tenho o meu espaço, estou fazendo meu trabalho. Sim, é uma pauta meio corajosa mesmo. Eu acho que esse papel da oposição, com a maneira que você faz, eu falo você porque você é muito novinha, né? É bastante importante. Como eu disse, a oposição, né, Ava, é a mola propulsora para que haja ações políticas, desenvolvimento de políticas públicas, porque a escuta do povo, a escuta da onde você anda. E nós estamos recebendo muito aqui online, quando eu disse sobre o seu papel em defesa aos animais,
Então, estão perguntando se existe algum projeto no seu gabinete apresentado em defesa desses animais que são abandonados na rua. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa atuação em defesa dos nossos filhos pets. Eu tenho, assim, orgulho dessa pauta. Foi um projeto no primeiro ano de mandato. Nós tivemos algumas denúncias, eu lembro que começou com as denúncias do zoológico. Aí a gente eu particularmente, o meu gabinete, fui me inteirar, é uma causa que eu levanto essa bandeira para sempre, onde eu estiver. Então eu já cheguei com essa vontade de trazer essa discussão. E não tinha uma comissão específica, como ainda não tem. Né? Então a gente não tinha uma comissão temática, não tinha... E a primeira ação que eu fiz foi chamar os vereadores quando tiver essas denúncias do zoológico e convidá-los para a gente fazer uma frente parlamentar que levasse um nome, em defesa da causa animal. Para aglutinar, então nós fomos muitos vereadores juntos, mais de 11, se eu não me engano. Nós fizemos rodízio de presidência, rodízio de audiências públicas, mas para que a gente pudesse aglutinar num local específico as pautas de discussões, que todas caminhassem dentro dessa frente parlamentar. Foi um ano de muito trabalho, a gente apresentou, conseguimos reunir a causa animal, fomos na vigilância sanitária e dessa frente parlamentar, Flávia, tem surgido projetos incríveis, eu tenho muito orgulho. Um deles é o Hospital Público Veterinário, que é projeto do vereador Zander, mas que ele mesmo entende, a gente tem colocado emendas impositivas, solicitado emendas para senador, como o senador Jorge Cajuru já colocou emenda para o Hospital Público Veterinário de Goiânia. Então, a gente entende que não é um projeto dele que virou um projeto da casa e que o prefeito, eu acredito que ainda em 2020, seja inaugurado o Hospital Público Veterinário e as outras pautas da causa animal também. Infelizmente, não é prioridade dessa gestão, há mais de 10 anos parado todo tipo de investimento. Hoje nós temos exclusivamente as campanhas nacionais que são obrigatórias e, ademais, mais nada, nós não temos destinação financeira nenhuma para a causa animal, o que é triste, porque a Organização Mundial de Saúde, se às vezes uma pessoa que está em casa está ouvindo, vereadora, mas nós temos falta de creche, outros problemas, a gente não pode confundir isso. O orçamento ele é muito específico, né? É cada um com a sua caixinha. A gente não pode ter uma casa que tem só cozinha, a gente não pode ter uma casa que tem só quarto. A gente precisa de toda uma estrutura funcionando e a causa animal também é causa de saúde pública. Inclusive, o Brasil tirou essa destinação financeira do meio ambiente e colocou na saúde. É um recurso que vem do Ministério da Saúde direto para as secretarias municipais de saúde. Ela não passa mais no meio ambiente por entender que é uma pauta de saúde pública geral que afeta crianças, idosos e afeta toda a cidade. Fora que Não, por favor, Lúdia. Fora que hoje Você a gente... de posse, pode passar na frente. Exatamente. O interior tem mais vezes aqui. Vai lá. Fora que hoje a gente tem um tratamento com os pets que são parte da família, né? As famílias vêm assumindo muito o cachorrinho, o gatinho como parte da família. Eu acho interessante a senhora tocar nesse ponto, que é para desmistificar muito desse discurso até demagógico, de que, tá faltando vaga nos CAIS, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas têm que andar em harmonia. E por falar nisso, vereadora, a gente está no Janeiro Branco, pensando aí a conscientização sobre os problemas envolvendo saúde mental. A senhora é presidente da Comissão de Saúde na Câmara Municipal. E sei que a senhora tem uma atuação interessante, a senhora faz visitas, a senhora já representou contra o prefeito Íris em relação aos CAPs aqui do município. Importante. E o ano passado eu tive a oportunidade de caminhar um pouquinho pelos CAPs da nossa capital e ver a situação de precariedade nas condições de trabalho, enfim. E a senhora apurou isso bem melhor do que eu. Queria que a senhora comentasse um pouquinho o que tem avançado na pauta de saúde mental aqui no nosso município, o que essa gestão tem pensado de respostas para uma área tão importante e tão carente como a saúde mental. Ludmila, é uma pauta que eu tenho muito carinho. Eu me lembro que no Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio, eu fiz uma visita no CAPS Esperança, né? Fui recorrer uma denúncia que tinha lá. E logo após, assim, não me lembro exatamente quando, saiu aquele filme do Coringa. Um filme que trouxe essa temática e eu fui assistir. E eu saí de lá chorando. Não pelo filme, mas quando eu vi que aquela realidade que data da década de 70, começo da década de 70, que aquele filme mostra, ainda é uma vivência na cidade de Goiânia. No mês de Setembro Amarelo, nós tínhamos
nós temos 6 psiquiatras e não tinha nenhum trabalhando. Então foi um mês que funcionou em Goiânia sem a psiquiatria, sem atendimento, sem entregar o remédio, sem a farmácia funcionar, e aquilo me remeteu. Então, dentro hoje das discussões de saúde mental na cidade de Goiânia, é o mais negligenciado hoje por essa gestão. É o que menos avançou, é o que mais encontra hoje sucateamento, abandono. E hoje a gente às vezes fala, vereadora, você vai numa unidade dessa só para defender o cidadão, o usuário do Sistema Único de Saúde? Não, a gente vai na maioria das vezes por causa das más condições que o servidor se encontra. É verdade. Do desespero do servidor, da maneira como ele está trabalhando. Então, é uma situação, a gente poderia falar, mais ou menos 1 hora sobre essa pauta, mas eu vou dar um exemplo chocante que, para mim, o cidadão que está lá na casa dele tem que saber disso. Goiânia o governo federal, ele manda um dinheiro, porque nós não temos mais a política de sanatório, de colocar, isso foi abolido no Brasil, nós temos uma política de residências terapêuticas. Então, o Ministério da Saúde, ele manda uma verba específica para que as cidades abram as suas residências terapêuticas para aquelas pessoas vulneráveis abandonadas, aquelas pessoas que não tem ninguém, é senhorinha de 70 anos, incapaz, vulnerável, que não tem uma pessoa para ela ligar. Então, a cidade faz um levantamento de quantas unidades vai precisar, abre, e o governo federal manda a verba, e a parte do município é somente o aluguel da casa, ou se vai usar um prédio próprio, e os funcionários. Então, para o município, é uma contrapartida reduzida, bem capaz de ser funcionada, né? A cidade de Campinas, que tem bem menos habitantes que Goiânia, possui 30 unidades femininas e 30 masculinas. Nossa. Goiânia tem 5 unidades masculinas e 5 unidades femininas. No dia que eu visitei uma delas, não tinha funcionário. Estavam trancadas, elas 5 vulneráveis, sozinhas, trancadas. As pessoas estavam lá dentro. Sim, sem ninguém? Sem ninguém. Elas estavam pagando do dinheirinho delas do INSS, que é crime, isso é proibido. Uma cuidadora de fora, então não tinha responsável pela casa. Né? Levei a denúncia, eu tenho todas as fotos. Eu chorei, minhas funcionárias que foram comigo, minhas assessoras também. Porque os vizinhos estavam deixando comida por baixo do portão, em vasilhinhas. E estavam ficando com formiga, elas estavam recolhendo isso para comer, porque na geladeira só tinha mandioca. Eu tenho no meu Facebook gravado essa visita e tudo. Então, isso é muito dolorido. Essa visita foi quando e depois dela houve algum tipo de retorno da prefeitura imediato? Imediatamente, no outro dia, eles mandaram o servidor, né? Houve uma retomada lá nessa unidade. Mas eu encontrei essa unidade nesse estado. Tinha, assim, 3 meses que estava sem compra, não pagava. E ela recebe a verba do governo federal. São R$30 mil por unidade que vem, que estava em dia. Então, isso é muito difícil. É difícil pra gente que paga imposto saber que a cidade de Goiânia, 1,5 milhão de habitantes, tem só 5 unidades, né, para cuidar de vulnerável e tá fazendo uma situação Vereadora, dessa. foi apurado para onde que estava indo esse dinheiro? Tá, a representação no Ministério Público foi entregue em mãos para o CAU da Saúde e ainda aguardo tramitação e retorno do Ministério. E hoje, como é que ela está funcionando? A senhora tem notícias dessa instituição? A instituição lá, ela é ligada a um CAPS que está passando por umas reformas, mas a unidade terapêutica nunca mais ficou, depois que eu fiz a denúncia, ela nunca mais ficou sem compra, graças a Deus, e nem sem funcionário. Vereadora, deixa eu pegar uma observação aqui. A gente quer tratar de todos os assuntos e são várias ações, projetos e lutas da senhora nesse primeiro ano, nesse primeiro mandato, não primeiro ano, mas meu primeiro mandato. E hoje mesmo, quando a gente lançou lá no Instagram do Contraditório, teve um participante, um seguidor, já colocou assim, não vamos reeleger vereadores, né? E aí eu tive a liberdade, tomei a liberdade de deixar claro o seguinte, a questão não é eleger, reeleger, é a gente tomar consciência de que tem vereadores e vereadores, tem profissionais e profissionais, políticos e políticos. Então, muitos vereadores, às vezes a gente pega e fica generalizando, como se todos os vereadores não estivessem realmente executando as suas reais atribuições. Então, aqui o espaço é para isso mesmo, né? Eu não sei se a senhora está como pré-candidata, mas se está, deixar claro para a sociedade quais são os critérios que a sociedade tem que ter diante da sua postura, da postura dos vereadores. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas, né, simplesmente só faz o primeiro ano, mas não trabalha. Qual que é o papel? Essa fiscalização que a senhora fez. Se a senhora foi lá,
A senhora fiscalizou. Esse é o papel do vereador. Não é ir lá entregar uma cesta básica ou no dia lá, vou chorar, tô com dó, mas vou dar uma comidinha aqui, vou resolver o problema imediato. Agora, igual a pergunta da Flávia. E hoje, como está? Ou seja, eu fui e resolvi o problema. Qual que é o papel hoje do vereador, de fato? A senhora, como vereadora, tem os seus, entre aspas, com parceiros e concorrentes. O que a senhora vê que está certo, que é um ponto positivo, não só da senhora, mas de outros vereadores, e um ponto negativo, que a senhora percebe que muitos vereadores estão pecando em ações irregulares hoje como vereadores na Câmara? Eu, particularmente, enfrento a reeleição como o maior instrumento democrático que existe num país. Porque a reeleição ela é um medidor, ela é a avaliação, ela é a prova, ela é o resultado que um político vai ter social. É o momento da sociedade avaliar aquele candidato e dizer, olha, seu trabalho foi bom ou seu trabalho foi ruim. Então, a reeleição ela é um instrumento muito importante. E como política, eu fico ansiosa esperando minha reeleição. Para mim, é um momento de ser avaliada, de me colocar ali à disposição de prestar contas do meu trabalho e dizer, olha, será que esse trabalho merece continuar essa voz, essa atuação que o cidadão goianiense precisa? Então, é um momento de muita humildade, Flávia. Eu entendo a reeleição como um momento assim, de humildade política, do político se colocar e deixar-se ser avaliado, deixar-se ser criticado, se colocar total transparência. Antes de vocês perguntarem, eu quero só contar uma coisa fofa pra Priscila, porque... Coisa fofa é bem contraditório com elas, né, pessoal? Eu fiz um story dela aqui, marquei, Mas eu quero fazer uma escrevi adendo. maravilhosa, aí uma amiga minha respondeu, que professora de inglês, Renata, maravilhosa mesmo, já dei aula pra ela, os filhos dela são lindos e um monte de coração. Vocês acham que aqui é só pedreira, gente? Não, aqui tem fofura também. Tem love. Obrigada, Renata. Essa menina parece que é muito bem informada. Hashtag minha madrinha acabou de mandar. Tá? Então, Gente, agora sim, eu quero chamar a atenção para a gente não perder o fio junto dessa pergunta, que foi qual o papel do vereador. Eu queria chamar a atenção de quem está assistindo a gente sobre essa questão da reeleição. Gente, nós temos que votar bem, é votar direito. Se é reeleger, se é eleger gente nova, a gente tem que votar com quem tem responsabilidade. Por isso que a sua fiscalização e o seu acompanhamento lá na Câmara dos Vereadores, o que o seu último vereador, quem cedeu o seu voto, qual a atuação dele? O que ele está fazendo? Quais são os projetos aprovados na Câmara? Quais foram os vereadores que apresentaram mais ações e projetos importantes para a comunidade como um todo? É esse o nosso papel. E eu quero lembrar aqui, que depois para a nossa vereadora Priscila falar, e que me orgulha muito, porque ela não atua só dentro da instância de Goiânia. Todos os interesses de um grupo específico. Ela tem teve um papel importantíssimo na criação do Centro de Atendimento ao Diabético, que foi instituído no governo passado, um projeto do vereador Cajuru. E ela trouxe emendas do governo federal, do Senado, para que fosse possível instituir essa associação de apoio ao diabético. Eu tenho um filho que ficou diabético aos 13 anos, hoje com 28, e eu sei a importância, Priscila, dessa instituição, dessa ferramenta que a população tem que buscar. Eu queria que você falasse um pouco disso e como foi instituir essa associação. Mas segura um pouquinho que a Ludmila tem uma chamadinha ali. Acho que a Flávia traz muito bem essa questão de que a gente não tem que avaliar com velha e nova política, mas a boa e a política ruim, né, vereadora? E a senhora entra no próximo bloco, a gente tem que dar um intervalo, porque... Para falar do diabético. 5 mulheres falando e a gente tem muito assunto. Vamos dar um tempinho para vocês. Mas é um tempinho mesmo. Segura aí, manda as perguntas que no próximo bloco... Exatamente. A gente vai ler, comentar e a vereadora vai continuar aqui conosco. Espera aí. 1 minuto. Você está assistindo TV Metrópole. Atenção! O conteúdo das cenas a seguir pode ser considerado perturbador para algumas pessoas. Se esta cena não é perturbadora para você, é sinal de que você precisa rever sua atitude no trânsito.
Detran e Governo de Goiás. Um sorriso no rosto de cada paciente. Este é o objetivo do Instituto Pérez Odontologia. Sorrisos cheios de saúde e beleza com pacientes plenamente satisfeitos. Nós trabalhamos duro e incansavelmente oferecendo o que há de melhor, desde o atendimento da recepção até a realização dos procedimentos e tratamentos. São equipamentos com tecnologia de ponta, materiais de última geração e qualidade premium. Investimos constantemente na atualização e capacitação profissional da nossa equipe. Tudo isso para oferecer sempre o melhor para você. Instituto Pérez, desde 2009, proporcionando comodidade e conforto aos nossos pacientes. Venha cuidar do seu sorriso conosco. Agende agora uma consulta. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o nosso contraditório com elas, hoje recebendo a querida vereadora... eu ia falar... Pode falar. Priscila TJ, todo mundo comete essa gafe com a Priscila uma vez na vida. Com a Priscila e Sabrina? Às vezes eu mesmo me chamo de Sabrina. Gente, que é outra vereadora empoderadíssima, Sabrina. Quer dizer, um grande abraço. O mal de acompanhar plenário. Sabrina, Priscila... Você sabe, Ludmila, que eu tava tomando café com ela e às vezes eu falo assim, foi você ou fui eu que fez aquele negócio? Ela já tá se confundindo. Mas maravilhoso. E nós vamos voltar, vereadora, com a Mari, lendo um pouquinho das participações, porque a gente também abre para os nossos telespectadores, eles estão ali participando muito. Então vamos lá, é mais elogios mesmo. E eu vou falar uma coisa, Priscila, normalmente nem sempre os nossos entrevistados é unânime, né? Então tem muitos telespectadores que dão os tapinhos também. Mas por hora, eu acho ainda que até pela... bem, né? Porque unanimidade, eu não confio muito. Também então, não. Mas o pessoal lá da AMA, da Agência Municipal do Meio Ambiente, parabenizando pelo seu trabalho aí em relação aos maus tratos dos animais. A Miriam mandando um abraço, parabenizando. Adriana, Elinda, o Luz Denis, melhor vereadora de Goiânia. Paulo Roberto Amaral, parabéns, vereadora. Você é uma excelente profissional e vereadora. Estamos juntos. O que a vereadora pode estar propondo? Não sei que a Flávia já fez a pergunta. É que eu estou lá atrás, mas tem muito mais. Não seria o caso de rever a gestão de competência com pessoas realmente formadas e preparadas para áreas da saúde e parar de apadrinhamento, tanto na área de saúde, educação, segurança, etc. Menos discursos demagógicos e mais ação com eficiência por parte dos vereadores. Então, é uma pergunta do telespectador e, de repente, a gente usaria e pegaria de gancho a pergunta da Flávia também, já que hoje você está como a presidente da Comissão da Saúde, né? Se foi apadrinhamento, se foi competência, como é que é isso? Qual que é a sua visão em relação a essas questões de comissão? Não, a Comissão de Saúde foi uma eleição, Jorge Luiz né? perguntou. A comissão é formada por 7 membros e a gente reúne e vota. E é a primeira vez que uma oposição ganha a presidência de uma comissão importante. Eu conversei com cada um dos vereadores, mostrei meu interesse, o quanto eu sou ligada a essa causa e tive o apoio, inclusive, do líder do governo. Falei, olha, eu nunca causei nenhum constrangimento ou tumulto ou persegui o prefeito. Eu vou fazer meu trabalho, vou dar transparência, as visitas são filmadas, elas são... Hoje, inclusive, é a primeira vez em Goiânia que a Comissão de Saúde funciona como ouvidoria. Ela fica aberta o dia todo, ela tem um canal de e-mail, ela tem um canal de telefone e ela é uma sala... Antigamente, essas salas, elas ficavam fechadas. A Ludmila sabe disso, elas funcionavam apenas na hora que os projetos chegavam para discussões temáticas. Hoje, a Comissão de Saúde, ela tem servidor das 8 da manhã até as 18 horas para atender. Então, o número de requerimentos aumentaram, nós tivemos um número a mais de denúncias. Todas as denúncias, 100%, são encaminhadas para um dos membros de acordo com uma ordem cronológica. A gente não faz seleção de denúncia, vai para fulano ou vai para ciclano. A denúncia chegou, tá o nome do próximo vereador, ele recebe e é responsabilidade dele fazer a apuração ou não. Depois, se o cidadão cobrar, eu vou falar, olha, essa denúncia foi entregue para o vereador fulano de tal. Se ele não deu prosseguimento, porque a comissão ela é formada por vários membros, né? Não é um trabalho exclusivamente meu. Eu dou ali o trabalho ético e de conduzir
Então, esse tem sido o trabalho da Comissão de Saúde, tem dado muito certo. A gente depois tem um balanço dentro das minhas páginas do número de visitas, de atuação, de representação, de encaminhamento para o Ministério Público. E só para dar um gostinho eu falo que, saindo de casa, ainda falei, estava até falando com a Sabrina no celular, falei, amiga, política não é para os fracos, tem que ter muito estômago. É muito. Para mulher, porque todos os dias você tem muito desgosto. Mas quando eu falo da pauta do diabético, eu tenho uma alegria de falar, ai meu Deus, tem tanta coisa dando certo também. Por isso que eu gosto das redes sociais. Eu entendo que a internet deu visibilidade para a política, fez o cidadão, assim, pertencer à Câmara Municipal de Goiânia. É verdade. Eu acho difícil na Câmara Municipal de Goiânia. Eu confesso para vocês que se eu não trabalhasse lá, eu não iria. Porque não tem como estacionar, é um lugar afastado. Mas quando você tem rede social, você faz aquela pessoa pertencer. É como se ele estivesse lá, é como se ele estivesse na comissão, você dá transparência. Então, você convida ele para entrar dentro. Às vezes, hoje, a gente tem aquelas tribunas vazias, mas você tem a pessoa acompanhando pela internet. Então, eu tenho muito orgulho dessa pauta do Centro Diabético. É um projeto sonhado pelo vereador Jorge Cajuru. Ele fez um compromisso na campanha dele, essa pauta não estava saindo. Até pelo testemunho de vida, para quem não conhece, porque era o né? sonho. Ele entrou na política para ajudar o diabético. Isso. Ele sempre fala. Sabe das dificuldades. Era toda a razão de existir política dele, era a pauta do diabético. Então, foi uma pauta que ele deu início. E que, à época, o meu esposo era deputado estadual, e eu falei, amigo, vamos levar essa pauta, porque ela não deslanchava dentro do município. Não encontrava um lugar que pudesse abrigar o centro de diabético dentro do projeto municipal. Porque o município, ele faz atenção básica, ele não tem hospitais, ele não tem aquela rede que conseguiria dar suporte, ele não tem profissional suficiente para dar suporte para o centro diabético. Então, ou o centro diabético ficaria resumido a uma atenção mínima, básica, que seria podologia, alguns atendimentos, e ele não estaria aquela estrutura toda hospitalar que ele contempla hoje. Quando eu chamei ele, falei, amigo, vamos levar essa pauta para o Estado. Aí ele não queria, ele, não vai dar certo, o Marconi vai me perseguir. Eu falei, amigo, vai dar, vamos levar, vamos mostrar o tanto que é importante. Então, a primeira coisa foi um estudo técnico, Flávio. Foi um sonho que a gente levou para o HGG, um hospital escola, um hospital que tem um processo científico, residência. Você falou sobre referência, né? Sim, agora esse programa está sendo referência federal. Ele virou um modelo, ele veio, não, né? Então ele foi acoplado pelo governo estadual com emendas federais. E ele passou, teve uma participação que a gente efetiva. teve participação, foi no Ministério, através do senador Wilder, à época, marcou a reunião, o Ministério mandou a verba, o Estado levou para dentro do hospital que tinha condição de abrangir. E, assim, muito orgulho é saber que o Ministério da Saúde veio até Goiânia e pautou como pauta nacional. O Centro de Referência do Diabético vai funcionar para o Brasil todo. Ele vai ser implementado nas outras capitais como um modelo de sucesso, de que está fazendo a prevenção, ele contempla toda essa parte, inclusive de obesidade, né? Ninguém sabe, mas na hora de destravar o centro diabético, a gente conseguiu, havia 6 anos que estava paralisado cirurgias bariátricas. E a gente conseguiu no mesmo mês, porque faltava homologar. Um efeito dominó, foi um efeito dominó. Quando o centro diabético funcionou, foi homologado porque o hospital estava pronto, ele tinha feito todas as normas, ele estava ali de frente para o gol, mas não tinha autorização do Ministério. Então, quando o centro diabético funcionou o retorno das cirurgias bariátricas. Esse depoimento da vereadora, ele é muito interessante para a gente compreender que um parlamentar, quando faz a boa política, como a Lud mencionou, ele pode extrapolar a demarcação estritamente legal da sua atuação. E embora, né? Exatamente, territorial, porque embora não esteja na alçada de um vereador via projeto de lei ou coisa que o valha, você tem o seu capital político que você pode empenhar naquilo, articulando soluções, e é isso que a gente espera ver cada vez mais. Nesse sentido, mas voltando para o município de Goiânia, tem algo que tem me perturbado muito. A Oxfam Brasil publicou seu relatório no início desse ano, mostrando como o trabalho com cuidado, ele recai predominantemente sobre mulheres. Isso, para o nosso telespectador compreender, significa que 40%
das mulheres, um dado dessa pesquisa que é global, 40% das mulheres no mundo têm dificuldade de arrumar um emprego porque estão cuidando de alguém, enquanto esse mesmo percentual para homens é de 6%. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando a gente vem para o serviço de educação infantil aqui no município de Goiânia, a gente tem uma limitação no CMEIs, que 40% das vagas do CMEIs são destinadas para mães que comprovem que estão com emprego formal. Isso tem um impacto direto muito nefasto na vida das mulheres, Sim. porque a maioria das mulheres não está no emprego formal justamente porque tem um bebê. Então, a maioria das mães de bebês em fase de educação infantil. Então, é um ciclo muito vicioso. O que você tem a me dizer em relação a essa pauta na Câmara? Como que as vereadoras mulheres enxergam essa limitação de 40% das vagas do CMEIs para mães que têm emprego formal? E se já tem algo sendo construído para solucionar esse impasse? Eu tenho até um projeto de lei que ele foi, assim, uma das discussões mais lindas que eu tive. Eu levei ele para o Conselho Estadual de Educação, na época comandado pela professora Esther, baseado nos dados de Sobral, que é uma cidade super vulnerável, que tem um IDH muito baixo no Ceará e que conseguiu reverter e dar muita qualidade de vida para as mulheres e que conseguiu praticamente zerar a fila de crianças que estavam necessitando de vagas em CIMEI. Goiânia teve um retrocesso. A gente tem um número muito grande de vagas que estão nas conveniadas. A primeira ação do prefeito foi cortar a verba das conveniadas. Para você ter uma ideia, teve um congresso aqui, sediado em Goiânia, eu participei, e eu fiquei chocada com esse dado. Esse eu não sabia. Hoje, a educação infantil, gente, o CIMEI custa no Brasil de R$ 1.800 a R$ 2.500 por mês para uma criança. Porque tem muitos por criança. É mais caro do porque que tem uma escola alguns prédios particular. que são alugados. São apenas 100 e poucas crianças, é integral. É uma escola, é um projeto muito incrível. Quando você pega um CIMEI, você vai lá como mãe, você fica apaixonada. Porque começa muito cedo, vai até tarde. O que aconteceu? As conveniadas eram R$ 165 por criança. E diminuiu o número, 165. Então, assim, a prefeitura tinha que tratar essas conveniadas como estender um tapete vermelho. Falar, olha, são as filantrópicas, porque parte da verba é custeado pela filantropia. E quem faz filantropia quer ajudar quem precisa. Então, esse projeto de lei, eu levei ele lá, ele foi arquivado, porque ele tinha que vir da gestão, ele era inconstitucional, mas eu fiz questão de levar a discussão. Inconstitucional porque ampliava a despesa. Não, porque era o prefeito que tinha que mandar, não era o vereador, por competência. Por competência. Mas o que eu levantei a bandeira e continuo levantando? Concordo com você e vou continuar defendendo. Você precisa, e eu lembro exatamente de uma frase incrível que a Ieda do Sinteco fechou para mim, porque ela falou, olha, vereador, a educação pública é direito de todos, assim como saúde, educação, habitação, porém o Brasil estabeleceu critérios para habitação. Nenhum de nós que não temos condições não podemos ganhar uma casa popular, porque a gente entende que é direito, mas precisa ser para quem precisa. E a creche, ela não é educação, ela é assistência social. Sim. Ela não entra na base nacional curricular, ela não tem obrigatoriedade. Então, eu defendo que ela precisa contemplar critérios de vulnerabilidade. Ela precisa contemplar primeiro a quem precisa. E aí, ela fechou a discussão, ela falou, vereador, eu não queria concordar com o seu projeto. Eu queria dizer, como educadora, que precisa ser para todo mundo, mas a fome precede a ideologia. Você não pode ter ideologia enquanto tem mulheres passando fome, mulheres sem trabalhar, filhos de pessoas que chegam. Eu filmei, não sou contra, eu não quero tirar a vaga de ninguém. Você chega hoje na creche mais disputada de todas, que é a 9 de maio, né? É 9 de Praça Cívica ali. esqueci o nome dela, não sei se é 9 de maio. É uma data, acho que 1º de maio, alguma coisa assim. Você chega naquela creche, você tem mães chegando de SW4, deixando, e assim, tem muita mulher passando fome, que tá com 3 filhos. Mas sem falta uma fiscalização. Conheço duas mães que então recentemente... eu defendo os critérios estabelecidos e não é um critério, não é a mãe que trabalha exclusivamente. Eu defendo os critérios que o conselho... Por que eu defendo o conselho tutelar? Porque ele tem uma prerrogativa de ir na casa da pessoa e falar, tá precisando, passa na frente, arruma a vaga, porque tá passando fome, essa criança pode ser, tá ficando com o vizinho, aumenta os casos de pedofilia, o conselho tutelar sabe disso. Criança que a mãe precisa, que a família é vulnerável, que não está na creche, ela pode sofrer abusos, maus tratos, ela fica de qualquer maneira, porque a fome, a necessidade precede. Ela precisa ter critérios. E hoje Goiânia está com 8 mil, parece, se eu não me engano, nos últimos dados, são 8 mil crianças fora da creche.
É isso, esperando, crianças fora sabe? da creche têm um impacto generalizado na cidade, porque criança fora da creche é mãe que não consegue se reinserir no mercado de trabalho, pra estudar. a mãe que não consegue se reinserir, precariza a vivência doméstica e assim por diante. Sabe qual né? CIMEI que eu defendi? Eu pedi muito pro prefeito. Eu solicitei para ele um modelo que funciona em São Paulo, que é o CIMEI Escola, para mãe estudar. Nossa, A mãe, incrível, porque aquela mãe muito bom. trabalha, ela não tem... Gente, eu tô aqui, eu fiquei arrepiada. Eu tô aqui hoje, você não sabe a logística que eu fiz para deixar 2 crianças. Eu não tenho babá noturna, eu preciso de ajuda, eu preciso de Exatamente. alguém para eu vir no Isso- programa falar não, com vocês. Isso era uma coisa que eu sempre lutei muito quando participava em termos de partido, enfim, é da creche noturna. Então, assim, eu lutei muito pela creche noturna e continuo lutando. Só que aí entra no seguinte, não pode ser projeto de lei, é critério de gestão. Vereadora, agora me Por conta isso um que a gente negócio. tem que escolher alguém que queira essa não, mas bandeira. vamos lá. Hoje são quantas vereadoras na Câmara? 5. Sim. São mulheres. quantos vereadores no total? 30. 30 para 5 vereadoras, né? Então, beleza. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para a vereadora, que provavelmente a gente vai ter que começar a fazer para os vereadores, para os políticos, porque é aquela coisa, né? Com quem você deixou seu filho em casa? Exatamente. Não é verdade? É uma coisa que é automático a gente fazer a pergunta quando vem uma política, uma mulher política. Agora, não se faz esse tipo de pergunta, de repente, para o próprio vice-governador, que é o esposo dela. Com quem você deixa seus filhos em casa? E aí eu me questiono quantas mulheres, porque muitas decidem entrar na política, naturalmente porque é uma opção. Não, eu quero ser só uma profissional, quero entrar na política, acho interessante a luta, mas quantas mulheres que realmente passam na pele de serem mães, esposas, donas de casa, serem profissionais e sabem da capacidade de liderança que tem, mas muitas vezes, por ter tanta dificuldade hoje, por parte do município, por parte do Estado, por parte do governo federal, não podem sacrificar isso. E a senhora é uma vereadora, é uma vice-primeira-dama, já vi chorar em alguns momentos em palanque, porque teve que deixar filho em casa, doente, eu sei, eu presenciei, né? Qual que é o seu testemunho, ou qual que é a sua alerta para tantas mulheres, porque somos maioria, mas uma minoria significativa na política, que de repente tem essa vontade de entrar, de tomar frente também, de fazer o seu papel na política, mas acho que não dá conta porque é muita coisa. Nunca vai ser fácil, né? A minha solidariedade é dizer para você que é possível. Que nós não somos as primeiras nem as últimas mães que vão faltar um dia na escola, que vai acontecer. Eu tenho 2 filhos, Daniel e Davi são meus príncipes. E uma das coisas que eu faço é compartilhar com eles. Eu mostro para eles o meu trabalho, pergunto para eles, eu não peço autorização, mas eu falo, meu filho, tá ok para vocês vão ficar? Vocês não vão poder ir, mamãe tá trabalhando. Levo nos eventos, quem me acompanhar vai me ver muito, assim, carrego, levo em plenário, ponho pra desenhar lá. Agora a gente até estabeleceu o estagiário mirim lá em casa, que Daniel e Davi quer ir um dia comigo pra Câmara, toda sexta-feira. É porque a Câmara contratou o estagiário, a gente vai ter agora o Menor Aprendiz, que é um programa que eu tenho muito orgulho. E eu contei pra eles, mãe, por que não é eu? Deixa eu ir também, me contrata, mãe. Eu falei, não. Então você vai um dia da semana, eles fazem ofício. Então, você pode passar no meu gabinete, sexta-feira à tarde, você vai encontrar 2 meninos lá ajudando, compartilhando, que é a maneira que eu tenho de dizer para eles, olha, esse sacrifício tem um valor, a gente está fazendo em prol disso, né? Não é fácil. Não vou dizer para você, faz um curso de gestão do tempo, apesar que eu tenho uma grande amiga que me ensinou muito, que vai ficar mais fácil. Não vai. Vai ser dolorido. Vai ser igual a Ava, vai reunir, leva também, leva pra rádio, põe, vai ser faltando, chegando atrasada. Da Priscila, levei o Davi, ele tinha 6 meses, ele puxou a toalha, quase que vai café em todo mundo. Falando nessa questão de futuro, de filhos, enfim, você é pré-candidata à reeleição a vereadora. Eu tô querendo ser prefeita, né? Eu tô esperando um partido me dar essa oportunidade. Gente, olha ela. Brincadeira, eu quero, mas no futuro, não nesse momento agora. Como é que você está vendo nós já temos aí alguns pré-candidatos, né? São pessoas que já estão declarando que vão ser candidatos a prefeito de Goiânia, e já está essa confusão toda, esse chapão com o MDB, essa ida de várias pessoas que já anunciaram que estão indo para o MDB para ser candidatos a vereador, quer dizer, um chapão que o povo está chamando chapão da morte, porque muita gente poderosa, né? Ou não tem a coligação proporcional. Como que você está vendo esses nomes? O que você acha que pode acontecer, ouvir novos nomes para essa eleição de 2020?
Sabe, essa eleição ela é difícil até para todos os cientistas políticos, não, Angela, Exato. fazer essa Cientista previsão. político e porque da o outra também do mesmo jeito, o não Brasil sabe nada. mudou no Tá todo sentido... mundo perdido. Tá todo mundo perdido, porque não coliga. Então, não coliga, o partido vai ter que fazer chapa. Nós, mulheres, o conselho que eu dou às minhas amigas do Goiânia nas Urnas, as mulheres que querem disputar a eleição, é uma grande oportunidade de escolher partido que tem fundo. Porque 30% é obrigatório ser gasto com mulher. Então, vamos gastar com mulher que tá com vontade de ganhar a eleição, que tem pauta, né? As mulheres precisam estar nas chapas. Então, é uma oportunidade. Eu brinco assim, antigamente a gente era escanteado. Hoje, uma oportunidade nossa de escolher, de decidir para onde ir. Essa chapa vai ser complicada, porém, hoje vai sair na frente os partidos que têm candidato a prefeito. Eles vão ter mais oportunidade de montar a chapa. E outra coisa, vereadora, a senhora aprendeu de primeira? Não foi. Não, eu acho que tem muitas mulheres imagina. que talvez pensem, não vou ganhar, então não entro. Não é assim, não. Entra, experiência, aprendizado. vai bater, Coloca né? seu nome ali, tem que existir. Na política, a única certeza que a gente tem é de perder. Ganhar é um... Priscila, você está vendo esse Iris Rezende reeleição de novo? Olha, eu já falei hoje umas 1000 vezes que Deus é paz. Não vai assim, o Iris é... Eu assisti o filme do Iris, isso que eu fiquei chocada. Porque eu gosto da história dele, a história é linda, é o maior político verdade. vivo do Brasil, na minha opinião, pode contar nos Tem que dar o dedos. respeito, né? Porém, eu entendo como se eu fosse, agora eu falo como se eu fosse neta dele, porque ele estudou com meu avô, os dois são amigos. E eu falo como meu avô, que passou a tarde toda comigo no sábado, que está na hora dele tocar outras pautas. Dele ser conselheiro político, dele fomentar a juventude. Eu vejo missões incríveis para ele, mas eu entendo que como gestor, ele já deu a contribuição dele para o Brasil, para o Estado de Goiás e para a Goiânia, mas que é uma oportunidade de pessoas E que nessa são gestão? mais E nessa gestão? Vamos falar que vamos ser a última ou ser a penúltima, mas dá um ponto positivo hoje, já que a senhora é oposição ferrenha aí, mas a gente, como oposição, também tem que dar a César o que é de César. O que a senhora poderia pontuar de benfeitoria que o prefeito Iris fez nessa gestão? Eu tinha uma pontuação muito boa para falar dele, porque eu participei da CPI, aquela CPI das contas passadas. Certo. Então, assim, eu vim do TCE, eu sou uma pessoa que minha formação é no controle externo, trabalhei muitos anos com isso, sou gestora. Então, eu vim daquela CPI chocado, tanto que a gestão do Iris é enxuta. É um prefeito que não deixa dívida, não deixava, não posso dizer isso agora. Porque eu fui extremamente contra esse empréstimo maior que ele pegou da história de Goiânia, porque não é que a gente tem caixa que você pode pegar. Ele está deixando uma dívida que quando meu filho fizer 21 anos, não pagou ainda. Sim. É muito grave para os próximos gestores. Você compromete muito. Então, esse ponto positivo eu já não posso dizer, porque ele pegou um empréstimo. Então, ele que era bom, assim, para segurar... Ele que era uma pessoa que produzir fazia, com pouco. encerrava uma gestão sem deixar dívida pro próximo, né? Ele fez... Isso foi uma história da vida pública dele, ele não está encerrando mais dessa maneira. Vereadora, eu tenho uma pergunta, assim, que está entalada aqui, que a gente precisa dar uma... Atenção. Dá uma olhada geral também, porque a Mari mencionou de alguém que comentou, não vamos reeleger ninguém, nenhum vereador e tudo mais. Eu vejo uma atmosfera de histeria em alguns contextos que também flerta com a hipocrisia, porque são pessoas que falam, não vamos reeleger, não sei se é o caso dessa pessoa que eu não vi quem é, mas não vamos reeleger ninguém, eu estou em cima, diga não ao fundo eleitoral, que pega, por exemplo, candidatas, pega pessoas que nunca ganharam nenhum centavo com política, que não tem dinheiro nenhum, que vai disputar uma eleição e a pessoa não pode ter fundo partidário, porque senão os histéricos vêm e dizem que você é corrupto. Mas são as mesmas pessoas, muitas vezes, que passam pano para a corrupção em nível federal, que passam pano para a corrupção quando é o seu político de estimação. O que você acha que é o caminho do meio para a gente não cair nesse tipo de chantagem superficial de ser determinados setores eleitorais? Meu sonho é ser deputada federal. Eu gosto de pauta. Eu me vejo no Congresso, eu gosto de discutir pauta. Eu amo Goiânia. Quem anda comigo sabe. Eu olho, eu sei os lixos, tá fora do lugar. Eu fico anotando a esquina que tem que passar um requerimento. Agora, eu sou ligada a pautas. Eu gosto de discutir os assuntos gerais. E eu não sei hoje, Ava, se eu no Congresso teria votado pelo fundo. Provavelmente eu teria sido uma das vozes contra o financiamento público da campanha. Porém, ele está institucionalizado. Por que nós, mulheres, vamos desperdiçar a oportunidade de termos os mesmos direitos em nome do quê? Qual que é a pauta positiva? Nós só vamos perder o mandato, a oportunidade. Porque a Humarada vai continuar perdendo. Vai continuar. Então, eu te digo assim, se eu fosse aquela voz eleita lá para votar a favor, não teria votado. Como não votei na Câmara para muitas coisas nesse estilo.
não teria votado, mas eu não fui eleita, eu não estava lá, está institucionalizado. Aí nós precisamos discutir o que nós mulheres positivamente vamos ganhar e não participar da utilização de um fundo que é legal, que é constitucional e que é nosso direito. É seu, mulher, tá aí, ó. E tem mais uma coisa, né, vereadora? A gente sempre fala sobre o fundo eleitoral público, a gente tem que entender que democracia tem um custo, né? Toda democracia tem um custo e se você vai decupar esses 2 bilhões, por exemplo, em municípios, em estados e em municípios, você vai ver que isso é praticamente nada em termos do montante que você utiliza para fazer uma campanha verdadeiramente competitiva. Então, falta informação e excede demagogia, às vezes, no debate público. Vereadora, eu queria puxar um pouquinho de novo para as eleições 2020. Ótimo. E dizer que a Mari tocou, a Flávia também, na questão do Íris. Hoje eu li no Twitter da sua homônima brincadeira, Sabrina Garcês, que o Vanderlan já está aí também se articulando, já está olhando com mais otimismo essa possibilidade de candidatura. Nós temos a doutora Cristina que se colocou, nós temos players e a coisa está bem aberta. Eu queria que a senhora se colocasse como uma jogadora nesse xadrez e tivesse condições de dar um norte aqui para quem está nos assistindo. Hoje, eu acho que Goiânia... Meu partido tem candidato. Hoje, para mim... Qual é o candidato? Francisco Júnior. Né? Certo. Sou do PSD. Vai mudar? Hoje, não, por enquanto não. Ludmila não pode nem dizer na janelinha que sim, lá, nem que não. muda? A janela vai estar aí. Eu gosto de falar, é uma grande oportunidade para nós mulheres. Por exemplo, se tiver algum partido que me convide para uma pauta maior, por que não mudar? Não aconteceu, mas se eu tivesse a oportunidade... Hoje não, para ser vereadora eu estou numa pauta extremamente confortável no PSD, é um partido que eu gosto, que me respeita, que me deu grandes oportunidades, mas eu sempre coloco o meu currículo à disposição. Se algum outro partido acreditar no meu nome para ações mais altas, quem sabe? Hoje, para mim, tem dois candidatos a prefeito em Goiânia, a doutora Cristina e Francisco Júnior. São os únicos que se declararam, que estão em pré-campanha. Também já... Ele já... Tá flertando aí, já saíram umas notinhas aí no giro. Hoje saiu nota do Mas Vanderlan. essa especulação, essa especulação tem nada muita. oficial. Eu hoje estava lendo uma matéria, hoje nós se falamos... Se a gente for falar de especulação, nós temos mais de 15 candidatos. Mas eu tô falando de candidatura real mesmo, declarado. Hoje gente, é o vamos gente, agora eu vou aqui. O Íris só Deus sabe, né? Que ele fala que vai, mas não vai, mas né? não vai. Mas, gente, ó, como diz a Ava, eu tô aqui fazendo hoje o papel do diabo, porque nós temos que encerrar o programa. Então, antes de encerrar, eu gostaria que você desse um recado para os nossos textos. Não, mas junto do recado, só essa parte aqui, Falta eu 2 posso minutos. até ter entrado como uma TJ, mas eu tenho que sair quando sair uma Priscila. Fala sobre isso para encerrar Priscila, conosco aqui. boa Frase noite. de 2016, em 18 de dezembro. Como é que vai ser essa saída, esse retorno, caso eleita? Essa Priscila é a Priscila que as pessoas conhecem, né? O sobrenome é um trabalho. A Priscila é a filha do Júnior, da Patrícia, a mãe do Daniel e do Davi, a pessoa que... Eu falo que ser vereador é lindo. Você nunca viu a pessoa, de repente, estar na casa dela, estar sentado na cozinha dela, aquela intimidade, aquela coisa de olhar no olho, de ir na praça, de ir na feira. Isso é muito sério, isso é muito... Eu levo isso com muita responsabilidade. É essa Priscila que quer encerrar esses 4 anos... E só Deus sabe qual o futuro. Eu não levo a política como um trabalho, eu levo a política como uma missão. E até onde essa missão estiver, para mim, eu vou estar disposta. E eu penso e peço a Deus o momento de encerrar ela também, porque eu acho que é muito desgastante. Você não deve levar por muito tempo, não. A gente vive falando da importância de ter mulher na política. Olha aqui, porque, grande né, mulher, né? Que mulherão. Gente, mas nós estamos encerrando já o nosso programa de hoje. Obrigada, vereadora Priscila PJ, por ter vindo aqui. As meninas, obrigada a toda a nossa equipe, a produtora, a Itátila, Jonathan, o Fred da nossa equipe. E aproveitando, antes de terminar, um grande abraço para a Betinha, mãe do vice-governador TJ. Um abraço para o nosso vice-governador também, que eu vi crescer. Boa noite, siga a gente, compartilha esse vídeo, vai estar disponível todo esse programa no YouTube, né, Mariana? É só ir lá e compartilhar. Boa noite, gente, boa noite. Até o próximo programa. Gente, semana que vem tem mais. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço. Tchau, gente. Com Deus.